Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes. Logo após a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi o primeiro aliado do presidente Jair Bolsonaro a reconhecer a derrota. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se manteve neutro no segundo turno, também foi rápido em parabenizar Lula e garantir colaboração na transição. Nesta quarta-feira, o presidente eleito finalmente dá início a uma série de reuniões em Brasília. E a grande questão agora é: como será a relação do Congresso e dos partidos de centro com o novo governo? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. No centro dessa articulação está o orçamento de 2023. Ainda durante a campanha, Lula criticou o orçamento secreto que dá poder aos caciques do Centrão para distribuir verbas entre seus correligionários. Agora, no entanto, o petista precisa negociar o apoio dos parlamentares para, por exemplo, obter autorização para gastar além do teto de gastos. Num movimento para ampliar essa base de sustentação do governo no Congresso, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, já formalizou o convite para que MDB e PSD participem da transição. E também vim aqui fazer um convite formal ao MDB para que integre conosco, já tinha feito esse convite informalmente, mas vim formalizar, para que integre conosco o processo de transição. Nós achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente, nesse processo. Mas o novo governo sabe que terá que negociar, até com as legendas que deram sustentação ao governo Bolsonaro, como o PP, União Brasil, Republicanos e inclusive parte do PL, que já anunciou que fará oposição ao governo Lula. Qual a disposição desses partidos de centro para negociar com o novo governo? A reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é moeda de troca nessa conversa? Existe um acordo possível em relação ao orçamento secreto? E como fica a ocupação de cargos no novo governo? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com as repórteres Natália Portinari e Jennifer Goulart, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Natália Portinari, já existe uma disposição dos parlamentares desses partidos de centro em dialogar com o governo eleito do presidente Lula? Olha, nos dias logo após a eleição, vários dirigentes partidários já receberam contatos, da equipe do Lula de transição e dos petistas para dar início a essas conversas aí, que são, inclusive, da montagem do próprio governo, da definição também da equipe ministerial e da própria equipe de transição. Então, tem alguns partidos de centro que estão mais próximos e outros que não estão tão próximos e estavam com Bolsonaro. Nesse grupo a gente tem PP, PL, Republicanos, que são os partidos que apoiaram formalmente a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e no grupo que está mais próximo e negociando com mais afinidade aí ao governo eleito, a gente tem PSD, MDB e União Brasil entre os partidos de centro. E aí a atitude de cada um depende um pouco de em que lado do espectro está cada partido. Qual a principal preocupação desses partidos de centro nessa negociação? É a distribuição de cargos, de verbas? E a gente está vendo uma composição de um governo que é muito diferente daquela que a gente viu em 2018. Em 2018, o então presidente eleito Jair Bolsonaro fez muita questão de deixar claro que não estava disposto a negociar com o Centrão. Existia um preconceito com a classe política, existia um desconhecimento também de como operar esse presidencialismo de coalizão, que a gente conhece tão bem, que é trazer os partidos para junto do governo. Em entrevista ao Jornal Nacional, ainda como candidato, Bolsonaro disse que, se eleito, não haveria troca de favores com partidos e que montaria uma equipe técnica. Não aceitaremos o toma lá da cá e nem imposição partidária para escolher o nosso time de ministros. Será um time, aí sim, de notáveis, competentes e com
autoridade para buscar o que é melhor para o Brasil e não para agremiações político-partidárias. Então, o presidente Jair Bolsonaro teve muita dificuldade com isso lá no começo e os partidos foram alijados daqueles tradicionais espaços na esplanada dos ministérios. Existe uma expectativa hoje da parte dos partidos que estão mais próximos do presidente Lula de que ele vá repetir um modelo que ele seguiu nos primeiros governos dele, que é de dar um ministério de portas fechadas, assim, de entregar uma área realmente do governo para que um partido possa ter o controle de todos os órgãos públicos que estão naquela área. Então, ciência e tecnologia, por exemplo, é uma área que tradicionalmente foi ocupada por indicados políticos. A gente tem a área de infraestrutura, de transportes, que é muito cobiçada. Hoje, dentro do governo Bolsonaro, só um partido, de fato, ganhou um ministério relevante que operava a máquina, que foi o Ministério da Cidadania, que foi cedido a republicanos, quando então o ministro João Roma era desse ministério. Mas a gente tem hoje o Centrão controlando órgãos abaixo dos ministérios. Então, eles controlam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, controlam o DENOX e a Codevasf, que são órgãos que atuam no Nordeste, especialmente no semiárido. Então, eles controlam alguns órgãos específicos. O orçamento total desses órgãos é muito volumoso, é de 95 bilhões para o ano que vem, e hoje os partidos aliados ao Bolsonaro estão com esses órgãos e querem manter o controle sobre esses órgãos, mas todo mundo está ciente que vai ter uma dança das cadeiras generalizada, porque a base do Lula é diferente da base do governo Bolsonaro. A gente sabe, Natália, que o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, querem ser reeleitos. Essa é uma moeda de troca nessa conversa com o Lula, tanto por parte do PP, que é o partido do Lira, quanto por parte do PSD, o partido do Rodrigo Pacheco? É muito interessante a gente observar que essa divisão dos partidos entre os que estão mais próximos hoje de Lula e os que estão mais distantes, ela é uma divisão que também se seguiu na Câmara dos Deputados quando houve a eleição do Arthur Lira. Então, os partidos que estão com o Arthur Lira são os mesmos partidos hoje que participam do governo Bolsonaro, porque essas negociações foram conjuntas há 2 anos, quando esses partidos passaram a ocupar mais espaços no governo e conseguiram eleger o Lira como um aliado governista na presidência da Câmara. E o Lira quer se manter na presidência da Câmara, já fez diversos acenos aos petistas de que está disposto a conversar e de que está disposto a negociar, mas tem um grupo que também hoje não conseguiu espaço na mesa diretora e também na distribuição do orçamento secreto, que é muito importante, que é uma máquina de operação ali do Arthur Lira. E esses partidos, que isso inclui também, repetindo, MDB, PSD e União Brasil, esses partidos eles querem tanto voltar a ter espaço dentro da Câmara, quanto eles querem ter espaço no governo. Então, essas negociações estão sendo feitas de forma conjunta. A situação na Câmara ela é mais tensa, porque o Arthur Lira tem muita força, ele é praticamente um candidato único e existe uma incerteza sobre se o PT vai querer peitar o Arthur Lira hoje, colocar um outro nome e, enfim, arriscando aí talvez não conseguir sucesso nisso. Então, existe uma indefinição em relação a isso. No Senado, a situação está um pouco mais tranquila para o PT, porque o Rodrigo Pacheco é o candidato apoiado pelo PT e o Rodrigo Pacheco tem hoje a maioria dos partidos apoiando a reeleição dele no ano que vem. Então, a situação dele estando mais tranquila e ele se colocando como um aliado mais próximo, mais afinado, e do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, que já está negociando para colocar gente na equipe de transição, isso é diferente, isso gera mais tranquilidade do PT no Senado. Agora, como é que você vê uma possível relação entre o Lira na presidência da Câmara durante um governo Lula? Seria uma relação de independência ou tem o risco do PT enfrentar um novo Eduardo Cunha? Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Porque quando o PT resolveu peitar a candidatura do Eduardo Cunha, apoiar uma outra candidatura, o Cunha acabou se elegendo e foi decisivo para o impeachment da Dilma, né? O Lira hoje é muito forte dentro da Câmara, assim como foi o Eduardo Cunha, então existe esse medo. Muitos deputados usam exatamente essa frase: o PT não vai repetir os erros do passado. Em 2005 e 2015, o PT perdeu a eleição para a presidência da Câmara, mesmo estando com o governo, e isso gerou uma espécie de trauma assim, das falhas de articulação que houve nessas duas votações.
E, geralmente, a ideia de lançar um candidato próprio que não tem força acaba atrapalhando muito, porque você acaba sendo alijado dos espaços da mesa diretora, porque os partidos eles compõem uma chapa conjunta para eleger um presidente do Legislativo. Eles combinam quem vai ser vice-presidente, quem vai ser secretário, e isso envolve a negociação de cargos dentro da Câmara. E hoje envolve também a questão da RP9, que são as emendas de relator, orçamento secreto. Então, o Lira, tendo controle hoje da distribuição das emendas de relator dentro da Câmara, ele tem muita força. Então, a gente ainda tem que esperar para saber se o Supremo vai decidir acabar com o orçamento secreto nesse ano, e isso pode impactar bastante a viabilidade do Arthur Lira na presidência da Câmara. Isso pode atrapalhar a candidatura dele. Mas ainda assim, existe uma parcela do PT que já está conversando com ele, que já está próxima dele, porque acredita que é melhor, desde já, fazer acenos e negociar do que bancar uma inimizade com uma pessoa que pode atrapalhar muito a vida do governo lá para frente, como fez o Eduardo Cunha. Pegando esse gancho aí do orçamento secreto, claro que o governo tem essa expectativa de que o STF liquide a fatura, né? Mas se isso não acontecer, existe uma disposição no Congresso e nesses partidos do Centrão para negociar de alguma forma com o novo governo, ou uma redução do valor dessas emendas, ou que elas sejam feitas com maior transparência, ou uma mudança, né, da emenda de relator para um valor maior em emenda individual? Existe esse espaço hoje no Congresso? Todo mundo já fala em mudar o modelo das emendas de relator. E é curioso que isso aconteça justamente nesse ano, porque o relator do orçamento, ao contrário dos dois relatores anteriores, desde que existe o orçamento secreto, houve primeiro um relator que era o Domingos Neto, que era muito próximo do Arthur Lira, depois Hugo Leal, que também muito próximo do Arthur Lira, e agora, pela primeira vez, é um senador, Marcelo Castro, que não é tão próximo e pode criar problemas para o grupo do Arthur Lira na distribuição dessas emendas. Então, existe uma preocupação também da parte do Centrão de manter isso de uma forma que beneficie todo mundo. Então, todo mundo já conversa em mudar o modelo, e o próprio presidente do PP hoje, Cláudio Cajado, também falou que é imprescindível que exista um ajuste, pelo menos, e isso dar mais transparência, isso controlar melhor como essas verbas vão ser aplicadas, talvez dar uma destinação mais específica dentro do orçamento, menos livre da forma como é hoje. É considerado que, inclusive, o TCU já se posicionou sobre isso, que as políticas públicas estão sendo prejudicadas porque os critérios da distribuição dessas verbas, que foram 16 bilhões esse ano, são políticos e não são técnicos, então tudo isso dá problema lá na frente com os órgãos de controle. Então, tudo isso está sendo negociado agora, é o momento de colocar tudo sobre a mesa e decidir como é que vai ficar no governo Lula. O Arthur Lira tem ciência disso e o grupo dele também, então todo mundo está disposto a negociar. E qual a disposição no Congresso para aprovar medidas urgentes para o novo governo, como essa possível PEC da transição, que vai garantir pagamento, por exemplo, do Bolsa Família de R$600, entre outras medidas que são consideradas urgentes? Essa PEC de transição ela gerou muita polêmica, inclusive entre os aliados do governo Lula, porque alguns consideraram que não é necessário dar tanto poder na mão do Centrão hoje, na mão do Arthur Lira hoje, porque isso, para você aprovar uma PEC, você precisa negociar com os partidos conforme eles estão distribuídos hoje na base do governo Bolsonaro. Então, o fato de precisar haver essa negociação já é logo de cara, já é você entregar uma carta na mesa do Lira e dizer, olha, a gente está disposto a conversar com você desde já. E isso foi mal visto. O senador Renan Calheiros se posicionou na semana passada dizendo que era uma barbeiragem fazer essa PEC. Inclusive, ele é inimigo político do Lira no estado dele, em Alagoas, e é super próximo do Lula, então isso já foi uma sinalização de que aquilo traria um mal-estar, e agora o PT já está estudando opções também para dizer que não precisa necessariamente de uma PEC, que poderia fazer de outras formas. O Renan defende uma solução via TCU, via Tribunal de Contas. Existe também uma saída para colocar essas políticas públicas no orçamento através do STF. Então, a gente tem algumas opções aí que estão sendo estudadas.
Natália, tem um dos partidos do Centrão que já anunciou que vai ser oposição. Não por acaso é o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o Bolsonaro vai viajar ao país, que vai ser uma grande liderança do partido e que vai fazer oposição ao governo Lula. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Isso pode ser um problema, levando em conta que o PL elegeu a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, e o Valdemar, nessa entrevista, sinalizou apoio à reeleição do Lira na Câmara, desde que o PP apoie o nome do PL para a presidência do Senado, ou seja, em confronto com a candidatura de Rodrigo Pacheco. Qual o tamanho desse problema para o futuro governo? O PL é hoje o maior problema do futuro governo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, inclusive disse que ninguém isola 99 deputados, né? A frase dele aí na coletiva que ele deu. E isso significa que ele está disposto a usar a bancada para impor mesmo uma força dentro do parlamento de oposição. Só que tipo de oposição será essa? Porque quando questionados sobre as pautas específicas econômicas, os deputados seguem que, no que for bom para o Brasil a gente vai votar, no que for interessante a gente vai votar, nós somos a favor, por exemplo, da manutenção do auxílio em R$600. Então, isso tudo, na verdade, vai ser mais fácil de verificar, de fato, qual o tamanho dessa oposição lá na frente. Primeiro, quando a eleição já tiver um pouco mais fria na temperatura política e quando não impactar tanto no discurso dos deputados. Hoje é um custo muito alto politicamente para um deputado que acabou de ser eleito pelo bolsonarismo, na esteira do bolsonarismo, se colocar como disposto a dialogar com o governo Lula. Embora ainda assim tenha alguns deputados que já estejam se colocando dessa forma, mas todos os 99 não vão fazer isso. Então é preciso aguardar para entender um pouco melhor, pauta a pauta, qual que vai ser o posicionamento do PL. Fato é que hoje o Valdemar tem um capital político enorme por conta do Bolsonaro. Ele conseguiu uma fatia gigantesca do fundo partidário, do fundo eleitoral, por conta da eleição da bancada que ele fez por conta do bolsonarismo. Então ele não vai imediatamente se colocar à disposição de conversar com o governo Lula, porque ele é dirigente de um partido em que as pessoas pensam diferente, que as pessoas estão pressionando ele para se posicionar. E existem, sim, muitas pessoas ideologicamente fiéis ao Bolsonaro dentro do PL. Mesmo que não sejam todas os 99, ou talvez nem a maioria, os 40 que estão lá fazem muito barulho e estavam lá na coletiva do Valdemar pressionando e comentando e vaiando quando alguém falava alguma coisa com o que eles discordavam, marcando uma posição de que, olha, você está aqui graças a gente. Natália Portinari, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Carol. Jennifer Goulart, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começa uma série de reuniões em Brasília nesta quarta-feira. Qual o foco principal dessas conversas? Oi, Carol. Estou aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, que é onde estão começando a acontecer os trabalhos de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente deve desembarcar na noite desta terça-feira em Brasília para começar a partir de quarta uma série de reuniões com os presidentes dos poderes em Brasília. Ele já tem reunião marcada com Arthur Lira, presidente da Câmara, com o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, deve também encontrar a Rosa Weber, do STF, e o Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia do Lula é se mostrar, se apresentar como um líder que vai facilitar o diálogo, a harmonia entre os poderes. Essas visitas, elas também têm a ideia dele se contrapor à conduta do Bolsonaro durante a sua gestão, que teve muitos embates, especialmente com o STF e o TSE. Então, a ideia é o Lula também mostrar que ele vai fazer um governo diferente, com diálogo, com institucionalidade, é uma palavra que a gente tem ouvido muito, que é a visita do Lula a Brasília, vai ter um tom institucional. O Lula volta a Brasília pela primeira vez, chegando aqui como presidente eleito, após ser preso,
né, após ficar mais de 500 dias preso em Curitiba e vencer essa eleição que foi tão disputada. Então, ele quer dar esse caráter de institucionalidade a essas visitas, quer pedir apoio a Lira e a Pacheco para aprovar, abrir espaço no orçamento, ajudar a aprovar as medidas aí que estão sendo costuradas para abrir espaço no orçamento, para que a partir de janeiro o Lula comece a tocar suas prioridades de governo na área social. E como é que deve ser a negociação da PEC da transição, se é que realmente vai ter essa PEC, né? O governo já está estudando aí algumas outras alternativas, mas o governo está temendo ficar refém do Congresso logo de cara, se houver realmente a necessidade dessa PEC? Então, essas negociações, elas já estão acontecendo desde o dia seguinte à eleição aqui em Brasília. Tem muitos emissários do Lula que já estão conversando com Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando abrir esse espaço. O Pacheco tem dito que é simpático, que não pretende atrapalhar a transição dessa PEC. E o próprio Pacheco também, durante a campanha, de forma tímida, ele já atuou a favor do presidente eleito Lula na sua base eleitoral em Minas Gerais. Então, foi uma atuação mais discreta, ele não declarou o voto em Lula, mas ele, segundo vários senadores petistas, ele está com o Lula desde a campanha, ele tem interesse em se reeleger à presidência do Senado, espera contar com o apoio de Lula para essa reeleição. Já no caso do Arthur Lira, os aliados do Lira, né, que são aliados do Lira e também são próximos ao Lula, trabalham para uma neutralidade do Lula nessa disputa, o que já poderia beneficiar o Arthur Lira nessa disputa ao comando da Câmara em 2023. Então, assim, o entendimento entre petistas é que, por exemplo, o Auxílio Brasil em R$600 a partir de janeiro, que deve mudar de nome para Bolsa Família, foi uma promessa do Lula durante toda a campanha e na fase final também foi uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. Então o entendimento é de que os deputados não vão se opor em votar a esses R$600 a partir de janeiro. Isso deve ser aprovado, tem uma tendência a ser aprovado, que foi uma promessa das duas campanhas e a gente sabe que as pessoas mais necessitadas precisam desse recurso. O que deve encontrar mais dificuldade especificamente, Carol, é os R$150 a mais. Dentro da PEC estariam a manutenção do Auxílio Brasil de R$600 e a criação de um adicional de R$150 por criança até 6 anos. Está no programa de governo dele, esse compromisso com as crianças, e os petistas já estão trabalhando para ter recursos para pagar a partir de janeiro. Eles estimam que sejam 8 milhões de crianças que poderiam ser beneficiadas com esse recurso. Agora, especificamente esse ponto, há uma certa tensão de que não vai ser aprovado com facilidade porque é uma promessa específica do Lula, e que então pode não encontrar a mesma facilidade de aprovação nas duas casas do que os R$600 a partir de janeiro. É importante ressaltar que tanto Lula quanto Alckmin, eles têm mandado sinais ao Lira, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, de que pretendem se aproximar e ter uma relação de diálogo. No dia seguinte à eleição, o vice-presidente eleito Alckmin mandou um recado via aliados ao Arthur Lira, dizendo para ele que tinha gostado muito da forma como ele se posicionou. O Lira foi o primeiro chefe de poder a reconhecer a vitória do Lula, então ele agradece a postura de estadista do Lira no dia da eleição e faz esse elogio chegar até o Lira. Então o Lira já falou por telefone com o Lula, já falou por telefone com o Alckmin e nesta quarta-feira se encontra com o Lula. Jennifer, a equipe de transição anunciou a criação de um conselho político com representantes de 11 partidos, além do PT, entre eles o PSD, e o MDB foi convidado a participar. A senadora MDBista Simone Tebet foi, inclusive, confirmada no comando da área social da transição, né? Novas nomeações serão anunciadas nos próximos dias. A de 2 grupos técnicos saiu hoje. De assistência social, com Simone Tebet, senadora do MDB e ex-candidata à presidência, Márcia Lopes. Isso quer dizer que todos esses partidos vão ser contemplados com cargos no governo?
Possivelmente sim, Carol. Talvez não todos na esplanada, não todos os cargos de primeiro escalão, mas de segundo escalão. Algum nível de participação no governo, todos eles devem ter, porque o Lula tem repetido, falou na última semana de campanha, e tem repetido que esse não vai ser um governo do PT, que vai ser um governo de coalizão, que vai ter ampla participação da sociedade, e que ele construiu essa frente ampla durante a campanha, e que agora a esplanada vai ter essa cara de frente ampla. A própria Simone Tebet deve ser uma das principais cotadas para ser ministra, e já vai comandar essa área de desenvolvimento social durante a transição. Ela tem um peso, ela ganhou um peso muito grande durante o segundo turno, então vai ser um governo menos do PT e mais com essa cara de centro que o Lula tem feito questão de dar. Quais são os ministérios que são vistos como joias da coroa, dos quais o PT não pretende abrir mão, e que outras pastas importantes podem abrigar esses aliados? O que a gente sabe é que o PT faz questão de ter o Ministério da Fazenda, né? A gente tem a informação apurada pelo repórter Manuel Ventura, nosso colega aqui de Brasília, de que o PT trabalha muito forte para ter o nome do Fernando Haddad no comando da Fazenda. O Ministério da Educação é uma pasta com muita visibilidade política, e o PT não gostaria de abrir mão. O Ministério da Saúde, mesma coisa, e Casa Civil, que é o para-choque do governo, que tem a relação política com o Congresso, com todas as pastas e tal, é outro ministério que o PT não gostaria de abrir mão. Para a gente fechar, Jennifer, hoje quais são os nomes dados como certos no futuro ministério? A bolsa de apostas é muito grande, número de cotados, enfim, para ministérios, mas nomes que a gente pode dizer com algum nível de segurança que vão estar na esplanada do deputado Alexandre Padilha. Ele foi ministro da Saúde nas gestões petistas, é médico de Lula, muito próximo da família do Lula. Fernando Haddad também deve estar na esplanada, com algum cargo de relevância. Simone Tebet deve ter algum ministério. As informações, a apuração que a gente tem via MDB é que ela só vai aceitar se for um ministério importante, de relevância. O senador Jacques Wagner, que é amigo do Lula há mais de 40 anos, ele é cogitado para cargos de tanto no Ministério da Casa Civil, na Defesa, Relações Exteriores, enfim, o Jacques Wagner é um dos senadores que mais cotados para deixar o Senado e assumir um cargo na esplanada. Márcio França, que é do PSB, foi um dos articuladores da chapa Lula-Alckmin junto com Fernando Haddad, e o Gabriel Chalita também deve estar em algum ministério da esplanada. O PSB trabalha com indústria e comércio ou ciência e tecnologia. E a Gleice Hoffmann, que é presidente do PT, também deve estar. O presidente é muito grato a toda a dedicação que ela teve à condução do PT enquanto o Lula esteve preso em Curitiba. E o governador da Bahia, Rui Costa, também, que foi convidado a colaborar, já foi chamado para colaborar na transição, está deixando o governo da Bahia com uma boa avaliação. Também é outro nome que a gente pode ter na esplanada, que devem estar aí entre os nomes que o Lula está trabalhando. Agora a questão é ver qual é o quebra-cabeça, como é que ele vai montar para atender tantos partidos, montar uma esplanada diversa, né? Que isso também é uma promessa que o Lula fez durante a campanha, atendendo aliados e nomes do próprio Partido dos Trabalhadores. Jennifer Goulart, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada pela paciência. Beijo, tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do Luan Oliveira e da Luciana Malini. Até mais!